tratar da Lei Geral dos Gases Perfeitos. O que diz a Lei Geral dos Gases Perfeitos? Ela diz o seguinte: se você tem um determinado gás, então, um número de mols, que é a quantidade de matéria, a quantidade de um gás, contida num determinado recipiente, tá? E esse gás ele vai ter o que nós chamamos de estado, ele tem um estado inicial, o estado 1. E o que acontece? Nesse estado 1 ele vai ter a sua pressão, o seu volume e a sua temperatura, bem definidos. E aí, se você alterar uma dessas grandezas, se você altera a temperatura, se você tem uma panela de pressão e você coloca no fogo, o que acontece? Você vai estar alterando a temperatura. Quando você altera a temperatura, uma ou duas, no caso a pressão ou o volume, ou os dois vão se alterar. Isso é o que nós chamamos de transformação, são as transformações térmicas, tá? Então, as transformações do gás. Então, se você muda uma das grandezas, pelo menos uma ou outra vai mudar. Pelo menos uma. Geralmente muda-se as duas, tá? Mas pode acontecer de mudar só uma. Então, isso é uma transformação. E aí, esse gás vai para o estado 2, tá? Então, eu estou com a temperatura no estado 1, digamos, 20 graus. Se a minha temperatura for para 40 graus, por exemplo, o que acontece? A pressão e o volume, vão se alterar no estado 2. E aí eu posso fazer essas relações e verificar. O certo é que nós temos o seguinte, que o produto da pressão vezes o volume dividido pela temperatura em um volume inicial vai ser exatamente igual ao produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura em um estado 2. Exatamente igual. Então, se eu mexer na pressão, eu vou estar alterando o volume ou a temperatura ou os dois, mas de modo que o produto e a razão disso aqui não vai mudar. Multiplique de novo. Pressão vezes volume dividido pela temperatura dá o mesmo que deu no estado anterior, ou seja, um se ajusta com o outro. Aumentou a pressão, o volume diminui para poder compensar, tá? Aumentou a pressão, o volume diminui, porque isso aqui tem que dar igual lá do outro lado, tá? Mexi aqui na temperatura, pressão ou volume, os dois tem que aumentar para equilibrar. Então, quando você mexe em uma grandeza, a outra se altera, tá? Isso é o que diz a Lei Geral dos Gases. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como é que funciona a aplicação disso. Tudo bem. Então, nosso exemplo aqui diz o seguinte, pessoal. Um gás ideal contido em um recipiente com um volume V1, ele exerce a pressão P1 a uma temperatura de 27 graus Celsius. Esse gás ele sofre, então, uma transformação tal que sua temperatura atinge 127 graus Celsius. E o seu volume passa de V1 para 2V1, ou seja, ele dobra o volume. Então, ele está V1 e dobra para 2V1. Determine a pressão do gás. Então, nós vamos aplicar essa relação da Lei Geral dos Gases, onde o produto pela temperatura, PV1 sobre T1, é igual a P2V2 sobre T2. Então, P1V1 sobre T1 é equivalente a P2V2 sobre T2. E aí eu faço as substituições dessa relação e vou encontrar qual é a relação que eu tenho para a pressão. Então, qual é a minha pressão 1? Não sei. Eu vou botar aqui P1. Tá? Quem é o meu volume 1? Também não sei. Eu vou botar aqui apenas V1. Agora, a minha temperatura 1 eu tenho. É 27 graus Celsius. Somo com 273 para poder transformar para Kelvin. Aí dá 300. Então, isso aqui é 300. Quem é a minha pressão 2? Não sei. Quem é o meu V2? É 2 vezes o V1. Tá? Então, eu boto lá 2 vezes V1, porque ele dobra o volume na situação 2. Então, eu não sei quem é o V2, mas eu sei que ele é 2 vezes o V1. Tá? E a temperatura vai para 127. Aí você soma com 273, dá 400. Tá? Dá 400. Aí nós podemos pegar e fazer o seguinte, tá? Eu posso cancelar esse V1 com esse V1 aqui, que estão em lados opostos. Então, tem um V1 do lado e um do lado. Eu posso pegar e posso cancelar. Tudo bem? Eu posso também cancelar 2 zero. Eu posso dividir por...
cancelar 2 zero aqui do lado, cancelar aqui 2 zero aqui do lado, porque aí você, né, se eu dividir para 100, tá? Dos dois lados, então aqui vai dar 300 para 100, vai dar 3, e 400 para 100 vai dar 4. Então eu posso cancelar 2 zeros de cada lado, continua equilibrada a nossa situação. Vou repetir do jeito que está aí, tirando apenas o que eu cancelei. Então eu tenho P1 sobre 3, e do outro lado eu tenho 2P2, pequenininho, sobre 4, tá? Sobre 4. Aí eu posso fazer o que? Meios pelos extremos aqui nesse caso. Esse 4 vai multiplicar P1, tá? Vou botar, então eu vou ter 4P1. Esse 3 multiplica isso aqui. 3 vezes 2 dá 6P2. Tá? Como ele quer saber quem é a pressão P2, o que eu posso fazer nesse caso aqui? Esse 6 passa dividindo lá. Então eu vou botar aqui. Então meu P2 vai ser quem? Vai ser 4 dividido para 6, P1. Então, de novo aqui. Vai comigo. Então, eu só substituir, tá? Então, PV1 continua aqui. A temperatura 27 graus é 300 Kelvin. Então, eu botei 300 Kelvin ali. Aqui, P2, a pressão 2, e vezes o volume 2. O volume 2 é 2 vezes o volume 1. Então, eu botei aqui 2V1. Embaixo, a temperatura, 127 graus Celsius, é 400 Kelvin, então eu botei lá. Fiz algumas eliminações, ou seja, eu eliminei o V1 com esse V1, porque estão em lados opostos, posso dividir, dá 1, não altera a nossa conta. Aqui, os dois lados eu dividi por 100, 300 para 100 ficou 3, 400 para 100 ficou 3. Para quê? Para a conta ficar menor, beleza? E tá aqui o que sobrou. Então sobrou P1 sobre 3, daquele lado de lá, ó, sobrou P1 sobre 3. Desse lado sobrou o quê? Sobrou 2P2. Só mudei a ordem aqui. Sobre 4. Aí você faz meios por extremos. 4P1, tá aqui. E 2 vezes 3, P2. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 4 para 6. 4 para 6, P1. Então P2 é 4 para 6, P1. 4 para 6 eu posso simplificar. Se eu dividir todo mundo por 2, vai ficar 2 terços, né? Vai ficar mais simples. Então vai ficar 2 sobre 3 de P1. Ou seja, a pressão 2 é 2 terços da pressão 1. Tá? Essa é a resposta do nosso